Amém. Boa noite a todos. Hoje vamos abrir a nossa Bíblia no livro de Lucas, no capítulo 7, no verso de 1 a 10. E esse texto é o texto que nos convida a refletir sobre compaixão. Jesus tem compaixão e a compaixão do Senhor Jesus é aquela marcante, é aquela que não se atrasa, é aquela que vem na hora certa, é aquela que enxerga, que escuta e vê o que nós não vemos. E o texto fala de um homem. Esse homem, ele não era um judeu, ele estava em Israel trabalhando, ele é um centurião, e diz que ele tinha um servo. Um servo é um escravo, é, na verdade, uma posse. E muita gente, a gente sabe que no período da escravidão, não cuidava bem e nem se importava com o sentimento, a saúde dos seus servos, né? Dos seus escravos. Mas esse centurião, sem ter necessariamente professado fé e confessado fé no nosso Deus, no Deus eterno, ele tinha um comportamento diferente, ele tinha um comportamento compassivo, de compaixão. E quando ele soube que Jesus estava na cidade de Cafarnaum, ele rapidamente procura a ajuda de Jesus. Interessante que essa cidade onde esse centurião está, que se chama Cafarnaum, é uma cidade que significa aldeia de Naum, ou seja, a aldeia da compaixão. Então, na aldeia que se chama por esse nome, Aldeia da Compaixão, tem lá um homem que está com compaixão do seu servo. E Jesus, que é a própria compaixão da humanidade, está chegando nessa cidade. Cidade essa que Jesus habitou durante o período do seu ministério. Então, ele busca a presença de Jesus enviando, ali a Bíblia diz, alguns anciãos, ou seja, alguns líderes religiosos do judaísmo, e essas pessoas vão interpelar, vão solicitar a presença de Jesus, que Jesus atenda esse pedido do centurião, ou seja, que Jesus vá até o centurião curar esse servo. E a Bíblia fala que esse centurião considera muito esse servo, e que este servo tem um elogio aqui bíblico, né? Diz que ele era um servo que ele estimava muito, que o centurião estimava muito, tinha estima. Então, esse servo não é um servo qualquer, esse servo agrada o coração do seu senhor. Mas ele está moribundo, ou seja, é certo que ele vai morrer, uma doença mortal. Também sabemos que naquela época, a medicina da época, ela não atendia como hoje, né? Havia doenças e esse desafio, lidar com a morte, sempre foi um desafio muito grande para a humanidade, né? Sempre foi. Prevenir doenças foi a bênção, uma das grandes bênçãos que a humanidade recebeu. Mas, para esse tempo, um homem moribundo é condenado à morte sem saída, e um homem e um servo que agrada o coração do seu senhor. Olha que interessante. Aquele que agrada o coração do seu senhor recebe dele misericórdia, ou seja, o seu senhor vai lutar por ele. Mas, agora, quem está buscando a presença de Jesus e quem está pedindo a Jesus que vá até o servo são os líderes religiosos. Os líderes religiosos não só fazem o pedido, mas elogiam este senhor, esse centurião, esse militar que lida com 100 pessoas, né? Com 100 soldados, por isso é centurião. Ele vai dizer que este homem é um homem que ele se interessa, que ele ama a sua nação,
vai dizer que esse homem é aquele homem que edificou uma sinagoga na cidade, ou seja, ele apoiou a religião local. Esse homem é um homem considerado, é um homem que respeita a religião dos outros. Então, ele não é uma pessoa qualquer, ele não é apenas um militar que cumpre ordem, né, de conter problemas na cidade conquistada pelos romanos. Não. Ele é um homem que tem caráter, ele é um homem que tem integridade, ele é um homem que respeita. E respeito é uma forma de amar. Respeito é uma forma de dizer que eu aguardo e considero a sua decisão religiosa. Então, este homem que tem caráter, esse homem que ama o próximo, porque ele ama o seu servo, esse homem que se importa em conservar a cidade lá com seus valores, com a sua cultura, e não levantar um problema cultural naquele lugar. Então, ele é um homem que zela pela paz da cidade. Esse centurião que habita em Cafarnaum, ele está buscando o dono, o Senhor de toda a terra, a solução, o Deus do impossível, aquele que veio à terra. E a Bíblia diz que a missão de Jesus era essa, era vir à terra, diz Isaías 61, curar os enfermos, libertar os cativos, abrir os olhos dos cegos. Então, Jesus estava sendo convocado para realizar a sua missão ali naquela cidade. E o interessante é que, em outras ocasiões, a gente vê Jesus dizer que muita gente nessa cidade não cria em Jesus, não considerava Jesus filho de Deus Altíssimo. Mas esse homem que é gentio, esse homem que não professa uma fé em Deus, esse homem respeita. E a gente muitas vezes acha que respeito é pura e simples educação, mas respeito significa amar o outro. E amor, tudo que envolve amor, o amor de Deus sobre a vida do seu próximo, conforme a palavra de Deus nos orienta, é amor derramado no coração daquela pessoa. E o amor vem de Deus. Amar ao próximo é nada mais, nada menos do que metade dos mandamentos que Jesus nos ensinou, que o Pai nos enviou, que Moisés deixou na sua lei. Então, veja, esse homem, ele já estava com o coração, com a mentalidade daquele que agrada ao Senhor. Veja que Jesus não se tornou indiferente. Diz a palavra de Deus no capítulo 7, agora no verso 6, qual foi a atitude de Jesus? E foi Jesus com eles. Jesus saiu com esses anciãos, com esses líderes religiosos. Mas quando já estava perto da casa do centurião, o centurião enviou-lhes uns amigos, dizendo-lhes: Senhor, não te incomodes, porque não sou digno de entrares debaixo do meu telhado. O centurião, esse homem, visto que todos percebiam o caráter dele e as suas atitudes, que todos testemunharam o seu caráter e a sua atitude, ele não se via digno diante de uma autoridade maior, que era Jesus. Esse centurião edificou um templo, ou seja, a sinagoga. Esse centurião sabe que sacerdotes, eles não visitam casas de impuros, ou seja, aqueles que não professam a fé. E se Jesus é rabi, ele é autoridade, este homem sabe que o certo, o usual é Jesus não ir até a casa dele, porque ele é um gentio, ele não professa a fé. Mas Jesus que não tem nenhum problema com preconceitos, Jesus que olha o coração e as intenções, porque Jesus é Deus, Jesus escuta a solicitação da sua missão e atende. Que exemplo bom, né? Porque hoje nós estamos também professando a fé em Deus,
Hoje também nós conhecemos a Jesus. Hoje nós temos a voz do Espírito Santo dentro de nós. E muitas vezes Deus nos convoca para a missão e a gente não tem a prontidão. A gente se comporta como gentios, como Faraó. Deixa para amanhã. Como é importante a gente ter prontidão e como é importante a gente conhecer a nossa missão. A gente procurar saber, Senhor, qual é a nossa missão, né? O que é que eu devo cumprir aqui? Algumas coisas já estão visíveis. Os 10 mandamentos está dito lá. Amar a Deus sobre todas as coisas, amar ao próximo como a ti mesmo. Então, não podemos ser indiferentes, né? Não podemos criar critérios que Deus não nos deu. Ao contrário, nós já temos os critérios de Deus e devemos procurar estar atentos, não distraídos. E Jesus imediatamente vai. Jesus não vê preconceito. Jesus se levanta e ele é interpelado. No meio do caminho, próximo da casa, outros amigos são enviados a Jesus. Esse homem tem muitos amigos. Esse homem tem gente que o agrada, não apenas o obedece, porque um centurião romano, ele é uma autoridade e numa cidade conquistada, vassala, essa cidade tem que se comportar realmente em direção à autoridade. Mas diz que ele enviou amigos. Esse homem tinha amigos. Quando nós temos o amor de Deus se estende ao nosso redor e Deus atrai sobre nós as bênçãos. Portanto, é muito importante a gente amar, porque aquele que ama rega o que está ao seu redor. E a Bíblia diz, né, que lança o teu pão sobre as águas e quando você precisar, né, quando você olhar, ele está disponível para você lá. Então, como é importante amar, porque amar faz parte daquilo que Jesus nos disse o tempo todo na terra, daquilo que Deus já nos tinha dito. E por amor, Jesus veio. E como Jesus seria indiferente ao pedido de um servo? Jesus, quando morreu na cruz, ele morreu pela humanidade, pelo servo, pelo centurião, pelo líder religioso, morreu pelo ladrão na cruz. Jesus estava centrado na sua missão. Mas interessante que este centurião não perde a noção, nem a pressa de ver o seu servo atendido, faz com que ele quebre a hierarquia, faz com que ele tropece em algum requisito, porque ele é um homem que está debaixo de autoridade. Um centurião, ele toma conta de 100, mas ele não é maior do que o imperador. Ele toma conta de 100 soldados, mas ele não é maior do que o imperador, e ele sabe bem que ele não é maior do que Deus. Então, veja, este homem que não professa a fé religiosa, ele conhece bem a hierarquia. E como é importante a gente conhecer a hierarquia do céu. Porque Jesus é Deus. Ele não é apenas um cidadão judeu lá em Israel. Jesus é Senhor. E como é bom a gente olhar para o nosso próximo e achar que o nosso próximo é filho de Deus Altíssimo. E nós devemos ter consideração com os irmãos. Mas não só quem professa a fé com a gente, porque Jesus disse que ele tinha ovelhas fora do aprisco. Então, ainda que nós encontremos pessoas que não professem a nossa fé, nós também devemos amar e ter respeito, e ter cuidado com aqueles que nos rodeiam, porque são filhos do Altíssimo, ovelhas fora do aprisco. Mas Jesus é aquele que deu a vida e que se importou por todas as ovelhas. Mas Jesus contou certa vez uma história, lá em Lucas 15, de um pastor, né, falando do amor de Deus
da sua missão de resgatar, que deixa até 99 para cuidar e salvar de uma. E foi isso que o centurião fez. O centurião, ele tem a responsabilidade de cuidar de 100 soldados, gente que é reconhecida socialmente, mas ele agora estava lutando por um que não é reconhecido socialmente. É um servo, comprado e vendido. Esse centurião tem uma atitude muito interessante, uma atitude pastoral, de cuidado, de zelo com o próximo. E Jesus, que preza isso, e no capítulo 15 desse mesmo livro vai ensinar isso, ele reconhece rápido o coração do centurião. E o nome disso é fé. Ele tem amor pelo seu servo, procura os meios para curar, porque a medicina dessa época não está avançada, e ele procura Cristo, e ele mostra que não é só nessa hora que ele procura, ele tem atitudes no seu viver de amor e cuidado para com o próximo, mas ele canaliza, ele foca o seu amor, a sua fé, a sua atitude de socorro naquele que pode socorrer. Ele reconhece em Jesus a autoridade espiritual. A pergunta é, eu e você podemos até ter boas condutas, podemos até ter padrões morais elevados. Que bom! Num tempo de corrupções, é muito nobre, é excelente. Num tempo de ajudas humanitárias sendo necessária pelo mundo inteiro. Glória a Deus por isso. Mas temos que focar a nossa fé, a nossa atitude de amor ao próximo naquele que resolve o problema do próximo, principalmente quando foge a nossa alçada. A gente tem que saber a quem procurar. E o centurião procura Jesus. O centurião se esforça. E veja que ele tem amigos que se dispõem a buscar Jesus. Como é importante a gente amar, como é importante a gente ter amigos de fé, e como é importante a gente saber em quem a gente confia. E ali, naquela hora, ele direcionou o seu desejo de ajudar, não apenas em coisas abstratas, materiais ou atitudes humanas. Ele focou em atitude espiritual. Isso se chama fé. Ele investiu, ele direcionou na autoridade de Jesus. E ele direcionou bem, porque Jesus disse que ele e o Pai são um. Jesus disse, eu e o Pai somos um. Neste momento, o que nós estamos vendo é que esse homem que tem o coração quebrantado, que se acha até indigno de receber a visita da autoridade de Jesus em sua casa, porque ele sabe que ele é impuro. Ele atinge uma atitude nobre que o rei Davi escreveu. Ele disse que o coração quebrantado o Senhor não despreza, lá no Salmo 51, verso 10. Jesus não desprezou, e Jesus enxergou aquele homem, enxergou a fé no coração daquele homem. Muita gente estava vendo o que ele fez. Ele ergueu, ele construiu uma sinagoga, ele gostava e ele prezava a nação de Israel, mas Jesus viu a fé no coração. Muita gente pode não estar vendo a sua intenção, ou às vezes só a sua intenção, mas Jesus está vendo a minha e a sua fé. E isso não passará despercebido por Jesus, porque o Senhor é aquele que sonda mente e corações. E ele não é indiferente. E Jesus, então, aproveita e traz à tona para que as pessoas conheçam que aquele homem não era apenas bondoso, não era apenas misericordioso, mas ele estava dentro
daquilo que o Senhor falou. O interessante é que esse episódio acontece depois que Jesus acabou de sair do Sermão da Montanha. Sermão da Montanha é apresentado e imediatamente vem o relato desse centurião. Sabe o que significa? Significa que estava muito fresco no coração dos ouvintes aquilo que está escrito em Mateus 5, no verso 5, que bem-aventurados humildes de coração, porque eles herdarão a terra. E se você lembrar bem, o servo é propriedade, né? O servo é propriedade, é herança. O servo significa que é posse. E aquele que tem misericórdia receberá misericórdia, diz a palavra de Deus. Este homem, ele agora, que estava pedindo apenas pelo seu amigo, ele é que vai ser exaltado diante de todos aqueles que estavam ali, porque aquela cidade tinha dificuldade de reconhecer que Jesus era Senhor. Jesus, em alta voz, diz: nunca vi um homem com tanta fé quanto ele. Jesus fala isso. Diz aqui no verso 9, Jesus maravilhou-se dele e, voltando-se, disse à multidão: digo-vos que nem ainda em Israel tenho achado tanta fé. Então, esse homem é um homem que sabe o que é autoridade porque ele está debaixo de autoridade. Ele conhece seus limites. Mas ele sabe que uma autoridade espiritual está sobre uma doença, está acima de uma doença. Eu não sei qual é a sua dificuldade hoje, se é de reconhecer uma autoridade ou se é em Jesus, a autoridade de Jesus, ou se é de estar lutando com uma doença, como a humanidade está agora, com Covid. Mas não tem só Covid, né? Tem tantas outras, né, que estão sendo até minimizadas nesse período. Mas uma coisa eu sei, esse mesmo Jesus, ele está aqui hoje, falando comigo e com você. Esse mesmo poder, ele está disponível aqui, para mim e para você. Esse mesmo Senhor que enxerga mais do que a gente pode falar, ele é capaz de sondar mentes e corações. O interessante é que lá em Provérbios, no capítulo 20, no capítulo 18, diz que as palavras são como água. Mas no capítulo 20 do livro de Provérbios, ele diz assim, que como águas profundas é o conselho no coração do homem, mas o homem de inteligência tirará para fora. Ou seja, Jesus enxerga, em poucas palavras, no recado do centurião, porque Jesus não chegou nem a encontrar o centurião. Foi no meio do caminho que ele recebe essas palavras. Ele enxerga no recado que dos líderes religiosos e agora dos amigos do centurião, que havia mais do que ele estava dizendo, mais do que a compaixão, havia fé em Deus, fé para reconhecer que Jesus é Senhor e Salvador. Hoje, nessa noite, Deus também está procurando corações que tenham fé nele. Não só as boas ações, que são necessárias, úteis e não podem ser desprezadas, porque elas são consequência da nossa fé em Deus. Mas elas precisam estar no lugar certo. Elas são consequência da nossa fé em Deus. E elas não podem ocupar o lugar de Deus, porque eu faço boas obras, então Deus me olha. Não, porque eu amo ao Senhor, e então faço boas obras. Porque eu reconheço somente Jesus, Senhor e Salvador. Deus na terra, a ponte entre Deus e os homens. E então eu faço boas obras e vou continuar fazendo, porque isso é a expressão do amor de Deus na terra. Como é importante a gente focar a nossa fé
e não se perder só nas ações, mas nas boas ações, a gente reconhecer quem é Deus e que Ele está sobre todas as coisas. E não se surpreenda se Deus mostrar para você que Ele está vendo mais do que você mesmo pode imaginar de você. Porque Jesus falou a respeito do próprio centurião. Quando a gente foca em Deus, Jesus, único Senhor e Salvador, certamente nós, ainda que estejamos cuidando das coisas do amor de Deus, ou seja, da humanidade, do amor ao próximo, da ecologia, não é? Porque cuidar da terra é necessário, é ordem divina. Devemos cuidar bem da terra, dos animais, da fauna, da flora. Ainda que a gente esteja fazendo isso tudo, o próprio Deus se revelará a nós. O próprio Deus falará conosco. O próprio Deus trará de dentro de nós para fora o melhor. E o Senhor Deus é aquele que trata, é aquele que se revela. E nós somos não o que nós pensamos. Nós somos o que Deus diz que nós somos. Porque Ele é Senhor verdadeiro. E muitas vezes a gente até se perde. Né? Quantas pessoas hoje estão perdendo a vida porque estão em depressão profunda e não enxergam saída e resolvem, então, que dará uma própria saída. Eu quero te dizer que a saída é Cristo Senhor, o Deus do impossível. E Ele te diz hoje, Ele me diz hoje, Ele diz a todos nós que se tivermos fé, nós veremos grandes coisas. Mas é preciso ter fé, e a fé é exatamente isso. A fé é focada em Jesus Cristo. Se tivermos fé em Deus, faremos proezas. Se tivermos fé em Deus, nós veremos as saídas não nossas, a de Deus. Porque quando a gente não vê saída, está certo. Não tem saída. A saída é divina, mas ela existe. E ela pode não estar visível para a gente. Mas o nosso Deus é Deus de esperança, é Deus de ressurreição, é Deus que preza a vida e não a morte. Por isso Ele morreu por nós, para que tenhamos vida e vida e abundância. E eu quero orar por você hoje, para que você saiba que tem gente lutando por você. Aquele servo talvez não imaginasse, porque ele já estava moribundo, ele não imaginasse que o próprio centurião estaria lutando pela vida dele, não imaginasse que os líderes religiosos estavam se levantando. Talvez aquele servo não imaginasse que os amigos do centurião estavam procurando Jesus e nem que Jesus estava indo em direção à casa onde ele estava. Mas a solução não era que levantasse a mão e que Jesus tocasse nele. A solução para aquele momento, para aquela hora, era apenas uma palavra de Jesus, porque ela não volta vazia. Então, creia, ainda que você não esteja vendo solução para a praga, para a Covid, para a dívida, para a dor, para a doença, para a ameaça, creia que Deus se move, basta uma palavra. E nessa noite eu quero orar com você, porque o Senhor já liberou a palavra. Ele disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Creia que Ele próprio trará a solução. Vamos orar? Feche seus olhos e vamos orar. Deus, em nome de Jesus, queremos te agradecer, porque Tu és o Senhor deste centurião. Tu mostraste que existem homens e mulheres na terra que obedecem às tuas regras, ainda que nem tenham uma fé professada. Obrigada, porque todas essas coisas concorrem para o nosso bem. Mas eu quero te agradecer, porque o Senhor não deixa ninguém perdido e nem equivocado. O Senhor vai em direção, o Senhor esclarece.
E obrigada, Senhor, porque quando colocamos a fé em Ti, como este centurião colocou, não somos decepcionados, ainda que nada estejamos vendo. E a palavra do Senhor textual diz que este homem, servo, quando os amigos chegaram em casa, o servo já estava curado. Eu quero te agradecer, porque hoje também há pessoas que estão agora aqui ouvindo esse vídeo e o Senhor já está trabalhando na casa delas, na vida delas, nas questões delas, salvando, livrando, desarmando. Senhor, em nome de Jesus, muito obrigada, porque o Senhor sabe tirar até as palavras que a gente não consegue sequer dizer, mas o Senhor sabe. Muito obrigada, Senhor, porque tudo que o Senhor faz, o Senhor traz para diante do teu nome. Tudo que o Senhor faz, o Senhor conduz para Deus. E toda honra, toda glória, todo poder seja dado ao teu nome. E como Jesus, nós queremos te agradecer a Deus, porque o Senhor trouxe a vida de Jesus pela nossa vida, porque o Senhor morreu e ressuscitou. E hoje podemos receber em fé, Senhor, tudo que for o melhor para nós, porque a tua vontade é sobre nós. Nós não temos autonomia nem autoridade total sobre a nossa vida. O Senhor tem. E obrigada, porque o Senhor decidiu nos amar. É no nome exclusivo de Jesus que nós hoje oramos. Amém.